bem com vocês? Aqui quem fala é o Jair Anacleto. Seja muito bem-vindo a esse podcast, onde a gente fala sobre cosmovisão bíblica, sobre política, sobre tecnologia, ciência, cultura pop e muitas outras coisas. E hoje eu quero continuar falando com você a respeito de uma temática que nós conversamos ou introduzimos na semana passada, que foi sobre a ideia de uma renovação da mente. Então, eu consigo entender qual é o processo de criação da minha identidade quando eu passo pelo processo, então, de renovação da mente. E hoje eu queria falar sobre as estratégias pelo qual forma-se a nossa identidade. Porque é bem verdade que eu e você, nós já tivemos alguma luta sobre a crise da nossa identidade, talvez na nossa adolescência, talvez na nossa juventude, ou talvez você que está assistindo e aí é adulto, talvez você ainda também tenha algumas crises em relação à sua identidade. E eu queria falar um pouquinho com você quanto a isso, ok? Mateus, no capítulo 4, diz o seguinte: Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ou seja, o Espírito Santo, Espírito de Deus, leva Jesus até o deserto. E diz o seguinte: E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando a ele, o tentador disse: Se você é o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondeu: Está escrito que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E aí o diabo ele vai continuar dando algumas estratégias de tentação. Ele diz: olha, vou te transportar a uma cidade santa, vou te levar até um topo e vou pedir para você se jogar. E aí Jesus pega e fala: olha, não tentará o Senhor seu Deus. E ele continua de novo: olha, se você se prostrar e me adorar, aí eu vou te dar todos os recursos que você quiser. Então, a tentação, ela acontece com todos nós, e o nosso Senhor Jesus, ele foi tentado em todas as áreas da vida. E é sobre isso que eu quero falar com você, sobre essa tentação de identidade. A primeira tentação que eu e você nós temos é fome. E fome fala sobre aquilo que eu quero ter, ok? Geralmente, quando a gente fala de fome, a Bíblia ela vai trazer alguns conceitos de uma fome física, então significa eu ter fome de comida mesmo. Ela vai falar a respeito de uma fome por conta do pecado, ela vai falar sobre fome por conta de justiça, mas uma coisa é muito clara: fome simboliza um desejo intenso por algo. Faz sentido o que eu estou falando? Então, eu e você, nós sentimos fome. É natural. O seu corpo ele é um corpo tricótomo, é corpo, alma e espírito. Você tem desejos físicos, você precisa se alimentar, é uma necessidade biológica, porém o seu espírito também almeja por algo, a sua alma também almeja por algo. E a fome na Bíblia, ela pode te levar em duas perspectivas ou em dois ambientes diferentes. A fome, ela pode talvez te impedir de ter as bênçãos de Deus. Então, se você ler Gênesis capítulo 25 e 26, Esaú, ele troca a bênção da primogenitura, que era uma bênção que o primogênito recebia de seu pai, por um prato de comida. Então, é quando ele estava com muita fome que ele trocou algo que iria abençoar a vida dele inteira por algo muito rápido, por algo que era de fácil acesso. Um outro exemplo disso é quando você vê o povo lá fugindo dos egípcios em Êxodo 16 e você vê um deles reclamando, falando: olha, que saudade dos rabanetes que eu tinha do Egito. Só que o que nós precisamos entender é o seguinte: eu posso até sentir fome, ok? Eu posso até comer os rabanetes do Egito, mas para me alimentar dessa comida eu vou ter que viver como um escravo. Então, a pressa de nos satisfazermos, na maioria das vezes, ela nos traz mais fome, ou uma fome ainda maior, do que ela nos traz saciedade. Ok? Vou repetir isso para você. A pressa de nos satisfazer, na maioria das vezes, nos dá mais fome do que saciedade. Porque a nossa pressa em tentar alimentar o meu eu, de suprir esse desejo intenso, nos faz nos alimentar com lentilhas, nos faz nos alimentar com rabanetes, que nos levam a uma vida inteira de escravidão.
Então, deixa eu te dizer algo que é muito importante. Sabe as mensagens que você recebe no seu direct? Sabe essas mensagens que você recebe no seu WhatsApp? Jogue as suas carências em Deus e não no seu crush. Cara, jogue as suas carências, as suas expectativas, as suas frustrações e o seu desejo de se transformar em alguém em Cristo Jesus. É Ele a única pessoa que pode te saciar de verdade. Afinal, foi o que a gente leu. Olha, transforma as pedras em pães. E aí Jesus responde, olha, nem só de pão vive o homem. Como assim? Porque a comida do cristão e a bebida do cristão é fazer a vontade de Deus. Faz tudo o que eu estou falando? Então, se alimente de Cristo e você viverá por Cristo. Esse é o padrão de vida dos cristãos, ok? Só que a outra perspectiva, ou o outro ambiente onde você consegue ser inserido através da fome, é a bênção de Deus. Se você pega Lucas no capítulo 15, nós temos a parábola do filho pródigo. E essa parábola diz o seguinte, que e tornando em si, o filho que saiu de casa, ele cai em si. Ele percebe que na casa do pai dele os escravos têm muito o que comer, mas naquele momento ele estava comendo lavagens com os porcos. Você já viu aquela pirâmide da alimentação? Geralmente tem nos livros de ciência ou em livros de nutricionistas. E aí eles dizem embaixo, você é aquilo que você se alimenta. E é exatamente a perspectiva. Aquilo que te alimenta, aquilo que te sacia, é aquilo que você adora e é aquilo que você é. Deixa eu contar uma história até um pouco engraçada. Há anos atrás, a minha família tinha algumas atividades. Então, uma vez por mês, nós tínhamos o hábito de pedir uma pizza. E aí a gente, então, comia em família e tudo mais. E, em certa vez, nós pedimos uma pizza. E quando a pizza chegou, logo após o entregador chegar em casa, veio uma família nos visitar. E era uma família bem alegre, né? Bem grandinha. E aí, quando eu olhei ele chegando em casa, eu pensei, gente, eu não vou conseguir comer a minha pizza. Acabou, eles vão detonar com tudo. Só que meu pai convida essas pessoas então para conversar e eles começam ali a brincar em casa. Eles tinham filhos, nós começamos a brincar com os filhos. Só que a minha cabeça estava preocupada com o quê? Com a pizza. Eu queria comer pizza. E aí minha mãe está organizando as coisas na cozinha. Logo se passou um tempo e ela chama a gente para ir para a cozinha e ir comer. Quando eu vou para a cozinha eu penso, gente, eu não vou conseguir comer a fatia de pizza que eu tanto gosto. E quando eu chego na mesa, nós não temos apenas uma pizza, nós temos 3 pizzas. A gente come e come para sobrar. E aí, eu olhando para meu pai e olhando para isso hoje, o Senhor falou ao meu coração, se o pai convida para a mesa, é porque tem comida que sacia e lugar para todos. Então, embora você tenha um desejo grande no seu coração de fazer algo, de ter algo, deixa eu te dizer, jogue as suas carências no Pai que tem morada para todos nós, que tem comida para todos nós, e você vai entender quem você é de verdade. O diabo sabe do poder de Deus para transformar as coisas em pão. E o diabo sabe também que você também tem esse poder. Deus te deu autoridade. Só que mais importante do que transformar comida é transformar o meu coração naquilo que Deus tem para mim. Faz sentido o que eu estou falando? Então, eu espero que você tenha entendido tudo isso. Eu espero que você tenha entendido que, olha, eu tenho fome por algo. E no próximo episódio eu gostaria de falar com você sobre as outras tentações. Ok? Manda esse episódio para alguém, curte, comenta e compartilha e até semana que vem.